Olá! A história do Paraná não seria a mesma se não fosse por uma pequena planta contrabandeada para o Brasil no século XVIII. As mudas trazidas da Guiana Francesa por Francisco Palheta mudaram a história do Brasil e ajudaram a construir a economia do Paraná dos nossos dias. A jornalista Fernanda Martins resgata a memória do café no Paraná. Depois da água, o café é a bebida mais consumida no planeta, uma tradição que já dura muito tempo. Os historiadores acreditam que tenha sido entre os séculos 12 e 15 depois de Cristo. A bebida que conquistou o mundo chegou ao Paraná no fim do século XIX, trazida pelos paulistas. Ouro Verde, assim era conhecido o cafezal paranaense. Essa joia do campo atraía a atenção de aventureiros do mundo todo. Em 1924, um grupo inglês criou a Companhia de Terras do Norte do Paraná, com sede em Londrina. Comprou milhares de hectares do governo, dividiu as terras e vendeu os lotes a pequenos produtores de café. A maioria, imigrantes europeus e japoneses. Em pouco tempo, toda a floresta foi devastada para dar lugar a um imenso cafezal. No meio dele, foram brotando dezenas de cidades. Ex-funcionário do Instituto Brasileiro do Café, Irineu Pozobon acompanhou de perto essa transformação e escreveu um livro contando a epopeia do café no Paraná. O Paraná desfrutou de pelo menos 50 anos onde o café foi o produto mais importante da economia do estado. Muita gente queria vir ao norte do Paraná. Fazer fortuna, é claro, porque, afinal de contas, isso aqui era a possibilidade de um Eldorado, né? E que o Ouro Verde podia proporcionar uma renda tão importante quanto o ouro. Em 1961, o Paraná colheu a maior safra de toda a sua história. Tudo caminhava às mil maravilhas, até que vieram as geadas de 63, 68 e a pior delas, a de 1975. Na manhã do dia 18 de julho, um dia depois de ter nevado em Curitiba, o gelo acabou com o sonho de muita gente. Não sobrou nenhum pé de café em toda a área de 1.800.000 hectares. Governador do Paraná na época e um dos maiores cafeicultores do estado, Jaime Canet, nunca esqueceu a tristeza que tomou conta das lavouras. Quando realmente eu soube da geada, eu às 7h30 da manhã já estava subindo no avião para percorrer o Paraná. Cafeicultor que sou, só no olhar já. Então foi uma tristeza imensa. Quase 30 anos depois, a área plantada foi reduzida para menos de 10%. Porém, a produtividade e a qualidade vem melhorando ano a ano. Nos anos 60, auge da cultura cafeeira, os produtores paranaenses colhiam em média 12 sacas de café por hectare. Hoje a produção está em torno de 25 sacas e já tem cafeicultor colhendo até mais de 80 sacas por hectare, graças a investimentos em novas tecnologias, muitas delas desenvolvidas aqui mesmo no estado, no IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná. Fundado 3 anos antes da geada, o IAPAR se dedicou a estudar variedades mais resistentes à geada e às pragas. Na sede do Instituto em Londrina, os pesquisadores contam com uma coleção de espécies da Etiópia, onde o café se originou, e das principais regiões produtoras do mundo. Tem planta de tudo quanto é tamanho. Os viveiros estão sempre cheios de novas mudas. Após muitos estudos, os pesquisadores desenvolveram uma espécie menor e resistente à ferrugem, espécie IAPAR 59. A nova planta foi introduzida nas pequenas propriedades junto com o modelo de lavoura adensada, com maior número de plantas por hectare. Bom, e o nosso entrevistado aqui no estúdio é o diretor técnico-científico de IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, Armando Andruccioli Filho. Armando, a gente diz que o Paraná é o celeiro do Brasil, mas em que medida a gente deve isso ao café, que foi introduzido no nosso estado como monocultura? Bom, o café desbravou o norte do Paraná, construiu cidades, né, e toda a riqueza que nós temos. Junto com o café, as culturas intercalares, arroz, feijão, que também dava a subsistência para os cafeicultores, para os produtores, que na época, todos eles, a grande parte, na zona rural.
Então o café construiu essas cidades e todas elas têm a sua marca, né? Tem uma marca ligada ao café, construiu as cooperativas, todas eram cooperativas de cafeicultores, hoje são cooperativas agroindustriais, né? Então foi uma formação de toda aquela base do agronegócio paranaense. É muita pretensão a gente dizer que o café desenhou a economia moderna do Paraná? Ele desenhou, porque, primeiro, desde da forma de colonização, ou seja, são propriedades com um perfil, uma característica, que todos tivessem acesso à água, então uma forma de pequenas propriedades, e construiu toda essa riqueza em cima dela, toda essa estrutura que nós temos hoje, forte agronegócio, né? Então, e centrado nessas cooperativas. O Paraná é um dos que tem as cooperativas mais fortes no estado, ou seja, onde ali o pequeno produtor, os produtores se tornam fortes. Então isso E esse modelo começou com o café? Esse modelo começou com o café. A gente viu nesse pequeno documentário a história da geada de 1975, que todo mundo considera talvez a maior tragédia na agricultura do estado do Paraná. Mas antes do programa começar, a gente estava conversando, você disse que a geada, na verdade, não é uma coisa tão ruim assim, ela aponta novas oportunidades. A geada ela é uma oportunidade. Ninguém erradica café pela geada, erradica pelo histórico da lavoura. Então a lavoura que já vem ou numa situação de preço baixo, ou com baixa produtividade, lavouras velhas, e a geada é a oportunidade para ele substituir, ou para renovar a sua lavoura de café, ou para ele mudar de atividade. Na geada de 75 ocorreu isso, estava surgindo a soja e o trigo, um binômio forte, mecanizado, que resolveria um grande problema do Paraná, que era a questão da mão de obra, né? E passando para culturas mecanizadas. Então ali surgiu uma oportunidade, principalmente para as grandes propriedades, para migrar para essa cultura, retirar aquelas lavouras mal localizadas. Em 75 nós tínhamos ainda grande parte da nossa lavoura em área de baixada. O Paraná era um mar de café, né? Para ter 1.800.000 hectares de café, era um mar de café, em áreas impróprias, e isso daí liberou a área para a diversificação do Paraná. Quer dizer, ajudou a repensar até a forma de explorar melhor o café. Diversificou, nós vemos aí o grande impacto, né, em termos do governo do estado na época, preocupado com a monocultura, quer dizer, tudo aquilo era da onde dependia o estado do Paraná. Bom, rapidamente para encerrar esse bloco, nós tivemos neste ano de 2013 uma forte geada também que assustou muita gente. Muita gente comparou com a geada de 75. É para causar tanto pavor assim entre os cafeicultores? Foi uma geada forte, que o nosso café ele está mais localizado na parte mais alta, então grande parte daquelas áreas mais sujeitas ela estaria fora. Mas é preocupante para o produtor, né, em termos principalmente para o pequeno produtor, e que veio numa situação de preço baixo, diferente da de 75, porque de 75 ela elevava o preço. O Paraná dava um impacto na economia mundial de café. Então uma geada no Paraná fazia o preço explodir, era uma escassez enorme. Mas o Paraná não se beneficiava naquela época, porque aquele sistema tradicional, com poucas plantas por hectare, 2.500 plantas por hectare, com aquilo lá, ele levava 3, 4 anos para recuperar a produtividade. Então, outros países estavam ganhando dinheiro com isso, com aqueles preços altos pela escassez, e o Paraná não, porque o Paraná não tinha a produção, ele tinha só aquela que ele colheu no ano, e depois 3, 4 anos sem a produção. Então, descapitalizava o produtor. Essa foi uma geada diferente, porque é uma geada em preço muito baixo, né, um dos mais baixos, mas não tem um impacto no preço. O Paraná já não impacta mais no preço. Daí a maior dificuldade dos produtores, principalmente dos pequenos, que têm a dificuldade para migrar para culturas mecanizadas, culturas como soja, trigo, milho, né, que os grandes têm economia de escala e podem fazer. Muito bem, o programa Marca Paraná vai fazer um rápido intervalo, nós já continuamos falando sobre o ouro verde, o café. É só um instante.
programa Marca Paraná está tratando sobre o produto que ajudou a mudar a história do nosso estado, o café. E você sabia que existe uma rota do café? Acompanhe com a jornalista Fernanda Martins. Para encontrar os mais belos cafezais do estado, é preciso sair do asfalto e se embrenhar por estradas surpreendentes. Chegamos à Fazenda Palmeira, em Santa Mariana, uma das primeiras a fazer parte de um circuito de turismo implantado na região. Quem nos recebe é Cornélia Margot, neta dos fundadores da fazenda. O avô trocou a vida de industrial na Suíça para plantar café no Paraná, por volta de 1942, e deixou, além da fazenda, a paixão pelo café. A propriedade ainda preserva as tulhas construídas por um cafeteiro suíço, a máquina de beneficiamento e, como nos velhos tempos, a colheita ainda é manual. Cornélia nasceu aqui, estudou na Suíça e morou muitos anos em São Paulo antes de voltar a viver no campo e abrir a porteira para os turistas. O que mais me chama a atenção é que muitos urbanos têm, de alguma forma, o pé na roça, ali nos pais, nos avós, alguma origem eles têm na área rural. E ao longo do tempo eles foram perdendo isso. Mas quando eles sentem o cheiro do café no terreiro, essas memórias voltam. Então tem muita gente, assim, eu já recebi grupos de terceira idade que se emocionam mesmo, porque as lembranças voltam junto com os cheiros. Seguimos em frente, agora para a Fazenda Monte Belo, em Ribeirão Claro, também aberta ao turismo. A estrutura impressiona. São 7 grandes terreiros separados por um trilho. No auge da produção, os vagonetes faziam o transporte do café até as tulhas e a máquina de beneficiamento. O complexo foi construído por volta dos anos 20. Embora não produza mais café como antigamente, a fazenda proporciona uma viagem no tempo. Um dos destaques do roteiro turístico é o Museu Ferroviário de Londrina, que, entre outras atrações, guarda a foto do primeiro navio que deixou o porto de Paranaguá carregado de café. A Rota do Café é um projeto do Sebrae, conta com 34 atrativos em 13 propriedades rurais de 9 municípios. Você vai se deparar com fazendas históricas, com fazendas produtivas de café, com restaurantes, cafeterias. Nós temos também um musical chamado Coração do Café. Então essa diversidade é que encanta o turista. O Sebrae também identificou na região um grande potencial para a produção de cafés especiais. O desafio agora é melhorar a imagem do café paranaense. O Paraná, a gente sabe que ficou muito marcado na história por ser um estado que exportava os cafés ruins e os cafés bons saíam do Paraná e iam para Minas Gerais, e Minas Gerais exportava. Como era uma questão cultural de 30, 40 anos, nós precisávamos fazer com que o produtor acreditasse nisso também, né? Que ele produzia um café de qualidade e que a gente podia exportar esse café como cafés especiais. A Fazenda Califórnia, em Jacarezinho, já está nesse caminho. É a primeira do estado a conquistar o UTZ, Certificado de Sustentabilidade. O dono é um jovem de 33 anos. Quando comprou a propriedade em 2004, Luiz Saldanha teve uma grande surpresa. A fazenda, fundada em 1922 por um grupo americano, havia sido uma das mais produtivas do Brasil. John Rockefeller, o homem que revolucionou a indústria do petróleo e foi considerado o mais rico da história, fez questão de conhecer a fazenda, que também foi cenário de filme nos anos 60. Os americanos implantaram na propriedade um modelo de gestão bem avançado para a época e que serve de inspiração para Luiz. Para ele, o sucesso do agronegócio depende da sustentabilidade. A mata ciliar da fazenda foi recuperada, a legislação trabalhista respeitada e regras claras de segurança implantadas. A grande diferença hoje do agronegócio chama-se pessoas. Então, o nosso programa de treinamento, capacitação e parcerias para que os nossos funcionários tivessem um nível de excelência que vai acabar coincidindo com essa excelência na xícara. Bom, estou conversando com o Armando Adrucioli Filho, ele é diretor científico do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná. Bom, a gente viu, Armando, que nós temos a história do café, mas nós temos a cultura do café, ou ela está começando agora? A cultura de tomar um café bom, né, e
de melhorar em termos de qualidade, buscar as diferenças, isso é novo. Isso é novo. Então, o Paraná, ele tem umas características climáticas. O clima é o fator principal e que mais impacta na característica da bebida. E o Paraná tem uma oportunidade enorme de explorar isso. Primeiro porque nós estamos na mais alta latitude do mundo, onde o café é produzido, ou seja, é o mais extremo. Então nós não precisamos subir muito, não precisamos ter a altitude que tem a Colômbia, que é a 4 graus de latitude norte, então estão próximo da linha do Equador, e para ter a temperatura que nós temos no Paraná, eles têm que produzir café a 1.800 a 2.000 metros de altitude, para ter essa faixa de temperatura que existe no Paraná. Então, a cada 20 quilômetros, a pequena diferença, nós já temos mudança de 1 grau ali. E isso interfere grandemente na característica de cada café. Então, o Paraná é uma diversidade de sabores que tem que realmente ser explorado. E isso tem que chegar também ao consumidor. É isso que o Paraná tem que promover a grande mudança. Agora, existe a marca do café do Paraná. O café do Paraná ele já é reconhecido internacionalmente. A gente sabe que o café solúvel do Paraná ele tem 2 marcas muito fortes no exterior. Mas o café do Paraná produzido hoje ele é reconhecido? Ele está mudando, no mercado interno principalmente está mudando. Externamente é um trabalho que está sendo feito e estão começando a reconhecer essa característica. Tanto que concursos internacionais têm sido realizados aqui no Paraná para mostrar e valorizar isso daí. Essa região do Norte Pioneiro, que tem a indicação geográfica, é o primeiro passo para promover essa mudança. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história de como que o Paraná conseguiu criar a maior indústria de café, de café concentrado, café solúvel do mundo. Pois é, dentro daquela mudança que pelo volume de café produzido, se instalaram as 2 maiores indústrias de café solúvel aqui, que produz aí, exportam mais de 40% do café solúvel. Quer dizer, se a gente for falar de uma marca de café brasileiro conhecido no exterior, é o café do Paraná, é o café Cacique. Café Cacique, Café Pelé, são cafés vendidos com a marca. Empacotado, não vai a granel e lá colocam outra marca. São marcas reconhecidas e que muitos tentam até copiar lá fora, a embalagem, tudo isso. Em função da referência. Existe pirataria do café do Paraná, então? Existe essa constante preocupação, né, em evitar esse problema. Agora, isso ocorre no café solúvel, já não ocorre no café torrado e moído, em função de que o mercado interno é muito forte. O Paraná o Brasil deve se tornar aí, em breve, aí, talvez esse ano ou o próximo ano, no maior consumidor de café no mundo, em termos de país, né, ultrapassando os Estados Unidos. Então, além de ser o maior produtor, será o maior consumidor. E o Paraná, o que nós temos que produzir é a qualidade. Então, nós já temos essas 2 indústrias de solúvel que abriram o mercado japonês, né, estão abrindo outros mercados. Essa é a nossa grande fronteira hoje para conquistar lá fora, o mercado japonês, o mercado do Oriente. Do Oriente no café solúvel, né? A Rússia é grande importadora de café solúvel do Brasil, Bélgica, são países importadores, né, de café, do nosso café. Então esse é o grande impacto que nós tivemos. Muito bem, a seguir, a volta por cima. O café do Paraná substitui a quantidade pela qualidade. O Marca Paraná volta em 1 minuto. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás 1000 brilhos. Estrela da minha pátria,
Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro. No programa Marca Paraná de hoje, nós estamos falando sobre o café do Paraná. E será que dá para comparar café com vinho? A jornalista Fernanda Martins confere. Londrina, cidade que nos anos 70 viveu toda a prosperidade da capital mundial do café. O título há muito se perdeu, mas quem mora na região sabe valorizar um café de qualidade. As marcas encontradas nesta cafeteria mostram que, assim como o vinho, o bom café também traz no rótulo a indicação da região de origem, a característica dos grãos, a idade e a variedade das plantas. É o IGP, Indicação Geográfica de Procedência. E seguimos em direção à Rolândia. Ao chegarmos à fazenda de Irineu Sela, percebemos que da colheita à separação dos grãos, tudo está mecanizado. Trocou o modelo adensado pelo semi-adensado, com mais espaço entre as fileiras. E há 3 anos partiu para a mecanização. Com 2 colheitadeiras que estão operando aí, em 1 mês e 45 dias eu termino minha colheita. Eu diria com quase 4 meses, dependendo de 200, 150 pessoas. 40% do nosso custo está na mão de obra. O baiano Luciano Carvalho, há 5 anos, vem ao Paraná exclusivamente para a colheita do café. Ganha R$1.000 fixos por mês, mais R$ 7,50 por hora trabalhada. Eu pego 2 da tarde e vou para o 2 da madrugada. Seu João, que também é produtor de café, quis ver de perto o funcionamento da colheitadeira. A única saída é mecanizar. Quando meu pai tocava a mesma área, ele comprou Fusca novo, Brasília nova, caminhonete nova. E hoje a gente tem que lutar para manter aqueles carros que sobrou, os carros velhos praticamente. Porque com a mão de obra que está e preço do café, você não compra carro não. Já no cafezal de Irineu Sela, a previsão é das melhores. A produtividade nunca foi tão grande, 35 sacas por hectare. Ele espera colher 4.000 sacas de café beneficiado. E a Índia vai ficar com 70% da produção. O café é o segundo produto mais exportado do mundo, só perde para o petróleo. E é aqui no Brasil que se encontra a maior plantação do planeta. A liderança mundial, tanto em produção quanto em exportação, já dura mais de 160 anos, desde 1850. O café ocupa atualmente 2,3 milhões de hectares, distribuídos entre 15 estados brasileiros. 287 mil produtores se dedicam à cultura. Em 2012, foram colhidas 50 milhões de sacas de café. Mais da metade da produção foi exportada, gerando um faturamento de 6,5 bilhões de dólares. A Alemanha importa os grãos de café do Brasil, processa isso internamente, produz mais de 50 produtos derivados do café e exporta para quase todos os países do mundo. E no Brasil, especificamente, as cadeias produtivas do café estão concentradas hoje no beneficiamento e na exportação do café solúvel, que é o principal produto industrializado e processado aqui no Brasil. Bom, Amanda Drucioli, nós vimos aí nesse bloco que o café, a forma de se plantar café no Paraná mudou bastante. Agora, o que a gente pode esperar? Qual será o futuro da cafeicultura no Paraná? Será uma cafeicultura moderna e segmentada? Será uma cafeicultura dentro de um modelo adensado mecanizado, ou seja, um modelo intensivo, né, em função das características nossas de pequenas e médias propriedades. Então as máquinas estão evoluindo para isso. Então tanto a cafeicultura no pequeno produtor, em grupos, em associações, ele vai ter que mecanizar todo o seu processo, né, de produção, como essas médias propriedades já estão fazendo e mecanizando. Evidentemente que nas médias propriedades ele abre a distância um pouco maior entre as linhas, mas não tanto como era no passado, para permitir a descarga de
de café das máquinas. Nas pequenas, ele não precisa fazer isso, porque a carga da máquina suporta para descarga no trator, no carreador. Então, e tem que mudar também, os pequenos produtores têm que atuar em grupo, em associações. Essa vai ser o perfil. As cidades, a mão de obra na lavoura, a população na zona rural, Maringá, Londrina, nas grandes cidades, hoje é 3 a 4% que estão na zona rural. Então, há uma escassez, né? E por isso que tem que ser modernizado em termos de máquina. Agora, a gente pode pensar num processo de industrialização do café, porque nós vimos nesse bloco, nessa reportagem, que, curiosamente, o maior exportador de produtos do café é a Alemanha, que a gente sabe que não produz um pé de café, ao contrário do Brasil. A gente pode pensar nesse processo de industrialização, nós também nos tornarmos um grande exportador de produtos industrializados do café? Eu acho que é uma tendência do Brasil a caminhar nesse sentido. Na medida que ele vai se tornar um grande consumidor de café, né? Então vai industrializar muito café. A grande dificuldade que existe é a distribuição fora, quer dizer, a distribuição nos outros países que tem que ter parceria para colocar essa marca do café brasileiro. E mudando a imagem desse café brasileiro como produtor de café de qualidade. Então, a diferenciação desses cafés que ocorre aqui no Paraná, que está ocorrendo, vai contribuir para isso, para que possa colocar lá fora cafés com qualidade diferenciada, então valorizando. Então essa é uma tendência. Bom, você colocou no bloco anterior e nós vimos também nessa reportagem que o Paraná ele tem uma localização estratégica privilegiada. Então a gente pode até comparar o café com o vinho. A gente poderia dizer que o Paraná está para o resto do mundo como o Bordeaux está para o vinho no resto do mundo, que é a região que produz os melhores vinhos do mundo. E de que forma a pesquisa científica, você que é diretor científico do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, pode ajudar a gente a desenvolver o café perfeito? Qual seria o café perfeito? O que você sonha, o que você imagina como pesquisador científico? Bom, é muito difícil ter um café perfeito, até para o consumidor, porque cada consumidor... Eu acho que tem um sonho, cada um tem um sonho, mas eu digo que, em termos de pesquisa, ela é de longo prazo, né, em termos de futuro, mas mudanças, por exemplo, o consumidor prefere grãos maiores, né, então isso já foi identificado no IAPAR, o GEM, que promove aquele desenvolvimento do grão, que ocorre ali no mês de novembro a dezembro, é um GEM que atua nesse ponto, então faz com que algumas variedades desenvolvam o grão com maior tamanho. Na produção de açúcares ali, que são características importantes, isso tem sido também estudado, então estudando essas características, essa parte genética que está interferindo na qualidade. E outros aspectos que é a caracterização regional, ou seja, outros fatores ligados às regiões que promove algumas características. Na produção, para redução de custo de produtor, mudando a arquitetura de planta para mecanização. No futuro, nós vamos colher ramos, nós vamos colher planta com ramos inteiros, como se colhe hoje a soja, trigo, nós vamos... Está ocorrendo uma mudança de arquitetura de planta com outras características que vai promover outras formas de colheita para manter sempre competitivo, mas isso são coisas que se iniciam agora, plantas que o ramo já não são mais lateral, ele cresce para cima, então permite que as lavouras sejam cada vez mais próximas e você corta o ramo, e isso permite, porque tem muita planta, né, vai cortando os ramos, enquanto que outra parte estão em produção para o próximo ano. Então é dessa forma que vai evoluir a cafeicultura, tornando-se cada vez mais intensiva. Muito bem, Armando Andruccioli Filho, diretor científico do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, agradeço muito sua gentileza de ter participado do nosso programa, uma pequena aula sobre o café do Paraná. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E o programa Marca Paraná de hoje fica por aqui. Se você tem críticas, comentários ou sugestões, é só acessar a nossa página no Facebook. O endereço eletrônico aparece aí na sua tela. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!